Olá, olá, bom dia a todos. Nós já estamos online. Cotovelo para todo mundo, né? Que agora é cotovelo. Estamos à distância, mas estamos perto todos, hein? Queria começar dizendo que é um prazer mediar uma live como essa, né? Que além de discutir aí gargalos e questões, quer sugerir soluções, né? Para esse momento tão dramático que nós enfrentamos juntos aí globalmente. Meu nome é Tatiana Chiari, eu sou jornalista, sócia de uma agência de comunicação e eu queria apresentar agora para o nosso público que já está crescendo aqui, pelo que eu posso ver. Obrigada aí pela presença de todos. Queria apresentar então os nossos convidados aqui para essa conversa virtual. O Fernando Ribeiro, que é fundador e CEO da Cobold. Maria Abreu de Moura Guido, advogada no Matos Filho. Olá, Maria. Carlos Macedo, sócio fundador da Cortex Consultoria, que entrou de Miami para falar com a gente. E o Felipe Mendes, General Manager América Latina da GFK. Bem-vindos todos, um prazer estar aqui. Bom, gente, desde que foi declarada a pandemia do Covid-19, né, uma das grandes preocupações dos especialistas e economistas tem sido a saúde das pequenas e médias empresas que têm aí um caixa curto, né, para enfrentar uma crise de longa duração. Ontem, né, os Estados Unidos anunciaram que vão emprestar 350 bilhões de dólares para as médias empresas. Isso dá aí uma dimensão do tamanho do problema e no Brasil não é diferente, né? Esse vai ser um grande drama e vários caminhos têm sido discutidos aí por governos e pela iniciativa privada. Hoje, aqui, a nossa conversa vai ser sobre um sistema de crédito para proteger as grandes empresas e seus ecossistemas, mas com ênfase exatamente nas pequenas e médias, né? Onde esse drama é ainda maior. Fernando, eu queria que você começasse falando, então, sobre as motivações e sobre exemplos ou cases do mercado que você já encontrou, que você poderia citar aí para essa nossa conversa. Legal, Tatiana. Bom, primeiro, bom dia a todos. E você bem colocou aí, vou até trazer um pouco mais o que é esse pensamento do grande e do pequeno. Não é bem proteger o grande, é usar o grande como um canal de proteção para os pequenos e médios. No país, os pequenas e médias empresas, de alguma maneira, sempre têm alguma vinculação com uma grande empresa. Então, as grandes empresas têm em torno de si um ecossistema onde tem muitos fornecedores, colaboradores e clientes. Você vai ver a maior parte da economia de alguma maneira linkada a algum grande de algum setor, agro, montadoras, construção civil, o que seja. E o que, nas soluções que estão sendo apresentadas de diferentes formas pelo poder público e iniciativa privada, a intenção é apresentar uma questão que dê mais assertividade, que faça o recurso alcançar aonde precisa de uma maneira mais rápida. Uma analogia que captura bem, eu acho que o que é esse pensamento, é o que tem circulado muito em relação às comunidades, a sua preocupação junto aos profissionais autônomos, manicures, cabeleireiros, como antecipar um recurso nesse momento, porque eles não teriam uma outra renda, sendo que o serviço vai só poder ser prestado em outro momento. Essa gênese dessa ideia que a sociedade civil tem trabalhado muito bem, de maneira espontânea, dá para ser trabalhada de uma forma mais ampla na economia. E isso usando o quê? As grandes empresas como esse canal de vacinação que alcança os pequenos, para a gente imunizar a economia em relação ao que está acontecendo agora no corona. Então, teve alguns exemplos que aconteceram aí nas últimas semanas, super bem-vindos, a Vale, o iFood aqui, o Airbnb lá fora, são exemplos de preocupações com o seu ecossistema. Essa semana, né, também. Magalu, justamente. E o que acontece? Essa preocupação, não são todas as empresas, mesmo as grandes, que têm um poder de caixa que permita ela fazer uma antecipação como a Vale propôs e que é bem-vinda. Então, a ideia é como construir
o equivalente a hospitais de campanha para esses ecossistemas. Você consegue construir estruturas robustas de fundos que acompanham o ecossistema com a informação do grande e que possa já dar um crédito mais assertivo aos pequenos, mesmo mantendo eles uma operação menor do que é a que está acontecendo agora pela economia. É isso que eu acho que a gente vai tentar aqui discorrer. Felipe, você quer complementar aí para a gente? Eu sei que você está com alguns dados também muito recentes sobre vendas, né? Então, Tatiana, essa preocupação com as empresas pequenas e médias ela é super válida, né? Como você sabe, na GfK a gente mede as vendas de eletroeletrônico todas as semanas no Brasil. E falando especificamente do varejo de eletroeletrônico, a venda dos 5 maiores caiu 45% na última semana de março. 45%, que é uma brutalidade. Só que a dos varejos maiores, dos 5 maiores. A dos menores caiu 72%. Então, e a gente sabe que isso não é um problema só no varejo. O próprio Fernando comentou, né? O mundo hoje, essa cadeia global de fornecimento, é muito comum a gente ver que pequenas empresas fornecem, às vezes, uma coisa muito específica para uma grande empresa. Na indústria de alimentação é um fermento específico, na automotiva é, às vezes, uma borracha específica. E essas grandes empresas também são, muitas vezes, o principal cliente das pequenas empresas. Por isso a preocupação dessa relação. O que a gente percebe? E acho que o Fernando passou um pouco por isso. Existe uma grande assimetria de poder, porque você tem uma empresa muito grande com uma empresa muito pequena. Mas acho que o que eu acho interessante da ideia de usar a informação é porque você tem uma grande oportunidade aqui, já que você também tem uma assimetria de informação. A grande empresa sabe muito bem como a pequena empresa que fornece para ela opera, porque está acostumado a tê-la como fornecedor toda semana, todo mês, às vezes todo dia. E além disso, óbvio, tem clareza, a grande empresa sabe o que ela vai precisar no futuro, em termos de necessidade daquela pequena empresa. Então ela pode antecipar, inclusive, quanto de negócio ela vai fazer com a pequena empresa. E finalmente, e no Brasil isso é super importante, né? Você tem todas as armadilhas jurídicas, financeiras, etc., que uma empresa grande consegue muito mais, de maneira muito mais fácil, validar essas coisas novas, as propostas novas de alternativas de crédito. Então, o que eu gostei especialmente nesse comentário do Fernando é você usar essa simetria de informação a favor de ambas as empresas. Quer dizer, a simetria de poder ela está lá, mas se eu usar essa simetria de informação para que a empresa pequena também ganhe, isso me parece ser um reforço muito grande na relação comercial. E para não diminuir o fato, a gente é um país muito simples, muito humilde, o emprego, como a gente sabe, depende muito da empresa média. Então você tem a questão de continuidade dos negócios. Se a empresa menor não puder atender com essa pequena parte, não tem como o carro sair da fábrica sem essa pequena parte, não tem como o pão sair da fábrica sem esse pequeno fermento. Então você também está tratando de um reforço social e de continuidade dos negócios com essa medida. Essa é a minha visão. Ótimo. Deixa eu colocar o Macedo aqui na nossa conversa. Macedo, bom dia. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que é tão difícil fazer o crédito chegar onde importa, né? Chegar nesses pequenos e médios. Por que esse caminho é tão complexo? Prazer, bom dia, Tati, bom dia, pessoal. Então, a gente tem visto o Banco Central tentar fazer esse papel, né? Tomar várias medidas para incentivar os bancos, o sistema financeiro como um todo, a disponibilizar recursos para as empresas de todos os tamanhos, principalmente essas empresas de médio e pequeno porte. Essas medidas incluíram desde redução de compulsórios sobre depósito, novos tipos de funding para bancos com garantias reais, empréstimos basicamente, e do FGC, redução de impostos temporariamente, como o IOF, mudança de política na renegociação de crédito e oferta de crédito subsidiada pelo BNDES e pelo Tesouro. Por mais atenção que essas medidas receberam muita atenção na mídia, a efetividade delas é limitada por uma série de fatores. Primeiro, o banco, só porque o banco tem mais recurso para emprestar, não quer dizer que ele vai emprestar esse recurso. Numa crise, os bancos, como qualquer outra empresa, eles prezam a liquidez, especialmente quando a incerteza estiver alta. Não adianta você ter funding mais barato se o risco de crédito do doador de recursos for mais alto. Todo o ganho gerado pelas linhas de funding é diluído pela inadimplência. Apesar dos incentivos para emprestar mais, os desincentivos são maiores e, com isso, a maior parte dos recursos acaba sendo não utilizada. Isso ficou muito claro lá em 2009, quando, apesar de um trabalho forte do Banco Central para aumentar o fluxo de crédito fluindo, a originação de novos empréstimos para as empresas chegou a cair mais de 10% ano contra ano. Segundo, o canal bancário pode não ser o mais adequado para a distribuição desses recursos. Os bancos
funcionam razoavelmente bem para dar crédito quando a economia está dentro de um ciclo previsível. Não tem mas não em momentos de crise. Eles não têm a tempestividade nem a flexibilidade para escoar esses recursos rapidamente. As condições do empréstimo têm que ser todas aprovadas em comitê e esses não se reúnem com tanta frequência. As mudanças que são necessárias na plataforma de TI para disponibilizar esses recursos automaticamente entram na fila do legado tecnológico do banco e ficam lá um tempo. Os bancos também não conseguem fazer o due diligence necessário para dar um empréstimo em tempo hábil. Então, além da questão da dificuldade do tomador, né? Exatamente, está bem lembrado. O tomador, ele pode não saber que os recursos estão disponíveis, ele pode não saber como chegar nesses recursos, ou pode tomar esses recursos de maneira errada, inclusive piorando o problema que ele já tem. Isso é um problema principalmente para empresas pequenas e médias, que têm relacionamento mais fraturado com os bancos e recebem pouca atenção dos gerentes ou dos agentes de crédito. Se essas empresas acabam tomando um crédito com condições draconianas, seja prazo, taxa, exigência de garantias, a empresa pode sobreviver ao pico da crise, mas aí morre na praia. Então, uma solução pensada, bem estruturada, lastreada em ativos reais, financiada pelo mercado de capitais, pode ser muito mais eficiente para fazer essas empresas se recuperarem do que as medidas anunciadas e lideradas pelos bancos. Tá ótimo. Mas, se eu Maria, puder... vamos lá. Perfeito. Se eu puder pegar o gancho aqui na fala do Macedo, acho que o mercado de capitais certamente é a solução para o problema da falta de recursos, mas a gente tem que pensar exatamente qual é, dentre os instrumentos que estão disponíveis para nós no mercado de capitais, aquele que é o mais adequado, que a gente sabe que o mercado de capitais brasileiro, apesar de ter uma regulamentação que se desenvolveu muito nos últimos anos, ele ainda não é suficiente para atender essas pequenas e médias empresas. Então, nós temos que pensar aqui do ponto de vista de sistema, do ecossistema como um todo, em como possibilitar com que essas empresas tenham acesso ao que o mercado tem de melhor. Então, não é qualquer instrumento que vai estar disponível. Na realidade atual, a forma mais célere de uma empresa obter recursos, se ela é uma empresa de maior porte, é por meio da emissão de debêntures ou notas promissórias, só que a formalidade envolvida na emissão de um título ou de um valor mobiliário, ela é incompatível com a natureza e com a capacidade de atuação dessas pequenas e médias empresas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mecanismos que justamente permitam com que essas pequenas empresas cheguem ao capital que hoje existe disponível por meio dos fundos, por meio dos gestores de private, por meio da poupança popular que está, de alguma forma, investida em fundos multimercado, que investem em fundos de crédito. Então, como a gente vai fazer isso? Como o Fernando e o próprio Carlos mencionaram, existe hoje uma assimetria de informação no mercado. Essas empresas, elas não são capazes nem de produzir a informação para dar lastro para uma emissão de debêntures ou notas promissórias. Elas têm pouco conhecimento para dar, para ter demonstrações financeiras auditadas, ou mesmo para saber o que é uma matéria que deve ser considerado um fato relevante e que deve ser divulgado no caso de uma emissão pública. Então, o que isso significa? Que o mercado de capitais não é uma alternativa? Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente precisa falar aqui é que existem outras alternativas, e aí acho que a mais fácil delas é a negociação do fluxo de crédito delas, e é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. E o que a gente precisa, na verdade, é de mecanismos que a tecnologia dos últimos tempos nos permitiu criar esses mecanismos que possam promover a troca de informação. Então, a gente vai usar, a favor das pequenas e médias empresas, hoje, as assimetrias e as deficiências que elas têm. Em vez delas pagarem o preço, pode falar, Tati. Imagina. Pode continuar, Maria. Não, acho que era isso. Acho que o mercado é bastante desenvolvido. Continuar explicando esse raciocínio, eu só queria avisar também o nosso público que está crescente. Estou vendo aqui os nossos convidados e participantes aumentar aqui o número. Muito obrigada pela presença de todos. Sei que é uma audiência muito qualificada. E queria dizer que as perguntas, a gente pode usar o chat aí do Zoom
para fazer perguntas, tá? Então fiquem à vontade, quem tiver perguntas agora, e mesmo para depois a gente vai responder. Eu já combinei aqui com toda essa turma, Fernando também já está à disposição, a gente vai responder individualmente todas as perguntas que surgirem aqui durante essa conversa. Obrigada, Maria. Fernando, você pode explicar um pouquinho melhor dentro desse contexto aí dos impedimentos, das dificuldades que a Maria citou? Pegando, acho que os pontos muito bons que o Felipe, a Maria e o Macedo colocaram, vamos tentar trazer isso para uma tangibilidade do que acontece na realidade e lembrando do momento. Essa questão, a gente está num momento de crise aguda e na crise aguda, o que o Macedo bem colocou, você tem uma elevação do risco no olhar pragmático do sistema financeiro. O sistema vai falar, poxa, agora eu não posso dar recurso porque tem um risco de quebra maior, se tem esse risco de quebra maior, não vou receber meu recurso de volta. Como que eu peço mais contribuição, seja do poder público ou de quem quer que seja? Quem é a empresa também tem uma preocupação de falar, poxa, a grande vai falar, agora é o momento, então, de eu me proteger, eu tenho que capturar o máximo de recursos que eu tenho para segurar um bom período sem grandes vendas, sem eu quebrar. E os pequenos e médios ficam um pouco mais frágeis nessa situação, porque daí eles perdem o acesso ao recurso, eles acabam também ali não tendo uma segurança se vai ter ou não uma venda ali na frente. Você imagina isso caindo para a cadeia de colaboradores deles, que são os maiores empregadores aqui no país, uma incerteza muito grande em relação ao que vai acontecer daqui a um mês, daqui 2 meses. É isso que eu acho que a gente está querendo eliminar. Dentro do que a Maria colocou, do que são figuras já existentes no mercado de capitais que têm um suporte, o que a gente está promovendo aqui de pensamento, a inovação em relação a isso é só a maneira de atitude. Os instrumentos todos já existem. Então, o que a gente está falando, em vez de segregar esses pontos, pequeno e médio está aqui, o grande saudável aqui, cada um dentro isolado no seu quadrado, começar a usar o relacionamento como esse vínculo que pode ser usado no mercado de capitais. Então, o que é esse relacionamento? Você tem a possibilidade, como o Felipe bem colocou, a empresa grande, ela consegue enxergar o quanto está diminuindo. Você vê os números que ele apresentou em relação ao setor de eletroeletrônicos, teve uma diminuição de 50%, ela consegue perceber isso antes. Ela consegue, então, também ter uma ideia do que aquilo que ela consumia de insumos e de serviços vai ser menor. Quando a situação acontecer, normalizar, ela também não volta tão rápido. Ela vai ter uma volta um pouco mais lenta, dado as condições que está acontecendo em relação à crise. Então, o que você consegue fazer em relação a isso? Você consegue perceber qual que era a sua média de fornecimento, estabelecer um número que seja um número de segurança que você possa dar em relação ao pequeno, que você vai precisar ali na frente. Volto para a analogia lá da manicure. Então, se eu consumia de uma empresa algo em torno de R$500 mil por mês, ao longo de 6 meses eu consumiria R$3 milhões. Não, eu acho que agora eu vou consumir R$100 mil por mês, no mínimo. Isso é o mínimo que eu vou precisar, porque a hora que as coisas andarem, esse estoque mínimo tem que ter, esse serviço mínimo eu vou ter que ter. Então, 100 mil seriam R$600 mil ao longo de 6 meses. Você tem como constituir contratos em relação a isso, em relação a essa relação, e poder antecipar recursos para o pequeno, versus esse contrato dessa relação. O que isso permite ao pequeno? Ter um acesso a recurso que complementa essas ideias que o governo, o poder público está trazendo. Vou cuidar da sua folha por 2 meses. Puxa, agora eu consigo cuidar da minha folha por um período maior, mesmo com o pessoal em casa. Eu consigo pagar meu aluguel nesse período. Eu consigo... O micro que vendeu para mim, tais insumos, também vai estar garantido em relação a essa operação. Porque eu estou diminuindo a minha operação. E, principalmente, você está dando já uma sequência de futuro para esse pequeno. Você está falando, o grande está avisando ele, eu vou depois precisar desse insumo e eu conto como meu fornecedor. E
Quando... Só para complementar a sua fala, depois eu gostaria que você adicionasse a tecnologia. Qual que é o papel da tecnologia dentro Não, dessa legal. lógica que a gente está discutindo? Ótimo. Eu só queria complementar que nessa estrutura você também já deixa pronta as condições de alavancagem para o futuro, não só para esse momento. A hora que as coisas andam, crédito vai ser essencial, mas ele é essencial como ferramenta de combustível ali naquele momento. Só que não adianta se você quebrou antes disso. A tecnologia, como a Maria bem colocou, permite hoje você, integrado com as informações do grande, definir esses números, definir essas condições junto à cadeia dele. Por isso que eu estou falando de ecossistema a ecossistema. É como se a gente construísse no hospital, no país, de imediato, 50 hospitais para a economia. A gente faria um hospital para cada ecossistema. Quem que é ecossistema? Eu estou falando de uma Mercedes-Benz, de uma Procter, de uma Volkswagen, grandes empresas, Pão de Açúcar. Cada um desses teria uma estrutura dessa. Eles não precisam usar a caixa deles, ou seja, não está perdendo a saúde deles. E a tecnologia é que vai permear e dar as condições de compreender essas informações, melhorar a harmonização dessa assimetria entre o pequeno e o grande, de maneira a dar uma condição agora de recursos e já uma condição a futuro em relação a isso, de uma maneira mais rápida. A capilaridade que o Macedo colocou, que é difícil de alcance ao sistema financeiro, ela já existe nesse relacionamento do pequeno com o grande. Você já tem lá instituído nessa estrutura empresas que estão em recuperação judicial, que agora ficam muito mais frágeis, empresas pequenas que às vezes não eram o ponto de atenção de um banco maior, e aí, por conta disso, agora não consegue escoar o recurso. Esse recurso foi empossado. Então, a tecnologia e isso acoplado ao mercado de capitais permite estruturar essa relação. Perfeito. O Júnior Santos tem uma pergunta aqui para a gente, já eu vou fazer. Antes disso, queria apenas pedir, Felipe, você que navega por várias dessas áreas e setores, queria que você contextualizasse um pouco essa ideia do Fernando e trouxesse a sua experiência, então, para o nosso... Obrigado, Tati. Assim, o que eu entendi, e acho que o que o Fernando transmitiu, tem um pouco a ver com o que eu comentei anteriormente, quer dizer, as empresas que fabricam chocolate, aço, seja o que for, né, elas conhecem muito dos seus produtos e muito das suas transações comerciais, mas pouco de crédito, né? E o que o Fernando, pelo que eu entendi, comentou é que essa oportunidade é justamente ocupar esse ativo que é o histórico das transações comerciais para gerar uma oferta de crédito mais segura e, portanto, mais barata, ainda mais num momento como esse. E, além disso, mais organizada e mais rápida, que foi um ponto que a própria Maria Guido comentou antes para nós. Essa é uma transação de crédito e não uma oferta de crédito apenas, é uma transação de crédito. Acho que isso que é muito interessante. E se a gente conseguir gerar isso, um novo normal no mercado, quase que vira uma nova infraestrutura. Isso me lembra agora algo interessante, que foi o que aconteceu com a Amazon, já que a gente falou de tecnologia. A Amazon lá atrás, quer dizer, ela percebeu que havia essa necessidade de computação em nuvem, porque ela usava aquilo de alguma maneira e dominava muito bem o gerenciamento dos picos de demanda, né? Ela tinha momentos de muita demanda, momentos de menor demanda, e ela começou a perceber que poderia oferecer aquilo para o mercado, não só para ela, e aí abriu a tal da Amazon Web Services, quer dizer, ela gerou uma infraestrutura para o mercado. Então, o que eu consigo capturar pela essa ideia, Fernanda, aí você pode até comentar, quer dizer, os fundos específicos com tecnologia poderiam ser essa nova infraestrutura para o mercado, é isso? Que acho que foi isso que eu consegui capturar. Não só isso, bem colocada essa analogia em relação à Amazon, que é essa a condição mesmo de você trabalhar a informação dentro de uma infraestrutura que permita que esses ecossistemas não só assimilem de uma maneira mais tranquila o momento de crise, como se alavanquem no momento de maneira que o crescimento permite. Mas, junto com isso, o que a tecnologia permite é eficiência. O que a eficiência traz? A eficiência, ela evita desperdício. Lembrando, estamos numa crise, a crise é um momento muito semelhante a essa do corona. O que talvez a gente vai achar em paralelo são os momentos de guerra, que aconteceram no século passado, em outros momentos. Só que essa tem um impacto igual no mundo inteiro. Antes era só nas regiões onde estava acontecendo as batalhas.
Quando acontece um momento de guerra, você tem escassez. Quando você tem escassez, você precisa cuidar muito do seu recurso e da sua energia. Então, a tecnologia permite isso, a ausência do desperdício por conta da eficiência. Se a gente está falando, inclusive, nesse formato, o poder público tem, por meio desse mecanismo, uma maneira mais eficiente até de participar e acessar o recurso de crédito. Ele poderia ser aval de partes das operações de uma maneira que ele nem coloque caixa para a operação, ia trabalhar na exceção do problema. Isso daria segurança para o grande, daria segurança para o pequeno e médio, daria segurança para os investidores do mercado de capitais na entrada. Só que sem utilização de caixa por parte do poder público. Você pode ter outros entes, o sistema financeiro participando disso também. Então, a gente começa a usar a tecnologia para ter o equilíbrio dessa simetria, a melhor utilização da informação e evitar o desperdício de recursos, a possibilidade de eventuais perdas. A informação é mitigadora de risco de crédito. E dentro desses ecossistemas tem muita informação. Fernando, eu queria fazer uma... Eu acho que a Maria... Fica à vontade, Maria. Não, eu quero colocar aqui alguns participantes, estamos recebendo várias perguntas aqui. Vamos lá, Maria, depois eu vou aqui para uma rodada de perguntas. Perfeito. Aqui eu queria falar só o seguinte, que a ideia que o Fernando põe, ela parece muito inovadora e ela parece ser alguma coisa que precisa, assim, de mudanças regulatórias, de adaptações. Não, acho que o recado que eu estou aqui para dar é que tudo o que está se propondo aqui as propostas são compatíveis com a regulamentação que já está em vigor e mesmo a tecnologia ela já está pronta. Por quê? Antes da crise, o Brasil estava vivendo um momento de desbancarização. A gente viu o quê? O surgimento de várias gestoras de recursos especializados em crédito. A gente viu que parte do funding, que antes era muito fundado nas grandes instituições financeiras, nos bancos de fomento, nos bancos estatais, isso já estava sendo complementado e substituído pelo crédito privado, que tinha sido captado junto a essas plataformas de peer-to-peer, junto a plataformas as fintechs e junto aos fundos de crédito que justamente visam atingir essa maior capilaridade que o Fernando e o Macedo mencionaram. Então, a gente viu uma fuga de capital e a gente viu um desvio de pessoas. As pessoas que pensavam nesse sistema de crédito, que antes era o bancário, a pessoa que trabalhava nos grandes bancos de varejo ou mesmo nos grandes bancos de atacado, elas saíram dos bancos para montar os seus próprios negócios. Então, essa tendência de desbancarização fez com que a gente tivesse essa movimentação e esse desenvolvimento tecnológico que deixou com que, especialmente no Brasil, a regulamentação e a tecnologia hoje, elas estão prontas para quê? Para poder implementar esses produtos por meio da adoção de mecanismos que estão relativamente padrão e que permitem a implementação de estruturas que antigamente demorariam, um FDIC de fornecimento, por exemplo, ele demoraria 6 meses, 1 ano para a gente conseguir ficar pronto. A tecnologia e a implementação dessas novas características, com isso a gente consegue fazer uma coisa em 2 meses. Então, assim, a resposta é muito mais rápida. Hoje, tudo o que aconteceu, o histórico do Brasil nos últimos anos e o histórico mesmo da regulamentação nos trouxe para o mundo atual que a gente vai ser capaz de dar essa resposta rápida e vacinar o sistema, como o Fernando mencionou. Excelente, Maria. A Patrícia, inclusive, comentou aqui no nosso chat. Excelente ponto da Maria. Macedo, eu vou voltar para você já para a gente falar um pouco mais em detalhes sobre o mercado de capitais. Eu quero só aproveitar aqui que estão chegando muitas perguntas. Fernando, fiquem todos à vontade aí para responder. Odair Danioli, a Andréia Bernardino, Albino Fernando. Eu vou priorizar aqui o Júnior, que foi o primeiro a perguntar, Fernando. Ele pergunta, dentro do contexto apresentado pelo Fernando, as plataformas de risco sacado não seriam um caminho para que as PMEs possam financiar seus contratos e fluxos com uma maior segurança? Sim, eu acho que sim. A gente tem que pensar, e isso fala, inclusive, com o que a Maria tinha comentado. Já tem muita tecnologia colocada aí. A melhor forma agora é como acoplar ela dentro do mercado de capitais.
O que é importante, e aí esse é o ponto talvez da sugestão mais inovadora, a plataforma do risco sacado já tem lá seu conjunto de informações, mas precisa ter um acordo melhor agora com essa grande empresa, falando com ela, vamos constituir esses contratos nesse momento com o valor, com condições mínimas a serem ajustadas, no momento que não vai acontecer o fornecimento como era até então. Normalmente, essas plataformas, elas estão operando o fluxo do que está acontecendo, o fluxo daquilo que é performado, o serviço prestado ou a mercadoria que foi lá entregue. O momento atual, a gente não tem esse fluxo acontecendo. A gente está num período de exceção. A gente está num período onde o grande não está vendendo como vendia, então ele não está comprando como ele comprava. Só que a gente tem que lembrar que o corona é um momento que aparentemente tem fim. A gente imagina uma normalidade de poder voltar aos trabalhos, à rua, como era o nosso hábito, em um período no limite de uns 6 meses. Eu não vi nenhuma outra previsão superior a essa. Então, é como poder constituir junto a esses grandes, pode ser via as plataformas, inclusive, as condições contratuais para dar o suporte financeiro desse período. E aí você tem como acoplar ali o mercado de capitais, como acoplar esse recurso nesse momento, com condições que eu vou entregar a futuro, que eu vou prestar a futuro. Volto à analogia da manicure lá, que é isso que está acontecendo de maneira comum aí na sociedade civil. E está fazendo assim, quem tem mais saúde, como contribuir para quem? Mas não estamos, nesse momento, usando o caixa do grande. É o caixa do mercado de capitais. O que a gente está estabelecendo é só uma disciplina em relação a essa informação e a esse trabalho. Por falar em prazos e períodos, o Albino pergunta aqui para você, qual seria o prazo médio que uma grande empresa pode ou consegue observar para, mediante isso, prever os pedidos futuros e se isso seria uma antecipação parcial de uma duplicata a escriturar? Eu vou tentar responder os 2 pontos, né? Primeiro, o que eu acho que era importante, por isso que eu falo, para ter assertividade, a gente criaria ecossistema. Grande empresa dentro da sua cadeia. Por quê? O que acontece no agro é muito diferente do que acontece na cadeia varejista, que é muito diferente do que acontece na cadeia das montadoras, por exemplo. Então, a gente tem que compreender de maneira clara o que é essa relação. A partir dessa relação, ter o estabelecimento de prazos. Eu diria, de maneira, assim, olhando de forma muito superficial, eu estabeleceria relações de prazos médios de 6 meses, mas que seriam ajustados num fluxo de 1 ano, pelo tamanho da intensidade do que está acontecendo na economia. Só que esses 6 meses e 1 ano que eu estou falando é o seguinte, 6 meses daria a condição de acesso a esse recurso para agora, que vai acontecendo o pagamento parcial ao longo de 6 meses, a economia começa a ganhar tração pós 6 meses, você ainda tem esse prazo de mais 6 meses até ajustar o que foi esse primeiro momento. Mas já está lá estabelecido até a maneira de captura de recursos para suportar a alavancagem, para suportar o crescimento. Maria, você e aí a questão que ele perguntou da desculpa, e aí a pergunta que ele fala da duplicata escriturada, eu diria que não, isso aqui seriam contratos novos. Eu acho que a Maria pode falar melhor disso. Não, acho que assim, acho que a ideia não é essa. Ninguém aqui quer pedir para alguém emitir uma duplicata antes de prestar um serviço ou antes de se comprometer. A ideia é desenvolver contratos de fornecimento padrão mesmo. A gente traz a natureza dos contratos de take or pay, por exemplo, que é a obrigação de fornecer e a parte tem a obrigação de comprar, para uma realidade mais tangível. A gente simplifica essa natureza do contrato de fornecimento, a gente transforma isso num contrato eletrônico, de forma que qualquer pessoa consiga assinar e seja fácil de eu controlar esse lastro e traz isso de uma forma segura para um fundo de crédito. Por que esses contratos de fornecimento, eles têm mais dificuldade de fazer parte desses contratos dos fundos de crédito hoje? Porque tem um problema de formalização.
Com a tecnologia que a gente tem em mente hoje e com essa capacidade de padronização que a gente desenvolveu ao longo do tempo, que ela é fruto de experiência e de desenvolvimento de ferramentas, aplicativos, coisas que não seria possível a gente fazer anteriormente, a gente consegue hoje desenvolver esses contratos de fornecimento de uma forma simples o suficiente para que ele garanta ao credor da obrigação, que no caso vai ser o fundo, o direito de cobrar aquela obrigação e ela dê a segurança de que a pessoa vai ter um prazo para prestar e fornecer o serviço de acordo com o que ela concordou. Eu acho que é um pouco isso. Ninguém quer deixar nenhum elo da cadeia desconfortável. Também não estamos propondo uma solução que para o credor ela é perigosa. Não, a solução aqui ela é boa para todo mundo, porque ela é muito mais formal do ponto de vista de possibilidade de cobrar e vender, de cobrar aquele crédito, mas ela é muito menos burocrática. Eu acho que um pouco é esse o recado aqui. E até me permite pegar aí um gancho naquilo que você está falando, e aí que isso acho que conecta com o que eu tinha comentado antes, para essa simplicidade que a Maria trouxe. Imagina, junto a essa simplicidade, o poder público atuando aqui como aval nessa operação também. Olha o que é para comentar aquilo que eu estava mencionando. Ele não coloca recurso na operação. O recurso vem do mercado de capitais. Você protege investidores, protege o pequeno, sem trabalhar com caixa do grande. Você está trabalhando com a informação do grande. E aí, isso vai se ajustando e harmonizando dentro desse momento. Na hora que as coisas retomam, o poder público já pode desacoplar. Esses recursos do que foi aperformado, eles acontecem a sua performance. O poder público não precisa mais participar dessa relação. Mantém-se só o mercado de capitais. Só que, se ele precisar, ele vai estar trabalhando, atuando em casos de exceções, ou seja, com muito menos colocação de recurso público, de desperdício em relação a isso, protegendo investidores, protegendo o grande, porque não está quebrando sua cadeia. E lembrando que nós estamos falando aqui de relação de longo prazo, né, Fernando? Então, assim, não é que existe um incentivo no pequeno de inadimplir porque ele está sendo garantido pelo poder público, não. Não tem esse incentivo, porque ele está sendo garantido nesse momento de crise, mas ele quer continuar tendo a relação de longo prazo com o grande, que é o grande parceiro comercial dele. Ótimo. Macedo, eu queria trazer você novamente aqui para a conversa e queria que você desse um pouco esse histórico aí de mercado de capitais e de financiamento de empresas, né, de todos os tipos, tanto no Brasil quanto fora, para a gente ter também um pouco esse contexto. Perfeito. Pode deixar, Tati. O mercado de capitais tem um longo histórico de financiar empresas de todos os tipos, né? Empresas emitem debêntures, títulos de dívida, como a Maria falou, podem ou ser não negociados no mercado secundário. É uma verdadeira simbiose que ajuda a fomentar a economia como um todo. No mundo, o mercado de dívida corporativa tem quase igual expressão ao mercado de ações. O maior foi incluído a dívida emitida pelas várias estruturas de governo e níveis de Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 70% do crédito que as empresas tomam vem do mercado de capitais. No Brasil, essa relação é um pouco menos forte. É 25% do crédito total que vem do mercado de capitais, 15% sem excluir as securitizações. E tem muitas razões para isso. O BNDES, que oferecia crédito subsidiado a baixas taxas, capturava uma parte do mercado. Os próprios títulos de Tesouro brasileiro cumpriam o efeito de crowding out, atraindo investidores com taxas altas, retornos altos e baixo risco. O país nunca teve um mercado secundário de negociação de títulos de essa profundidade, o que limitava a opção para os investidores. E o histórico de perspectivas incertas para o Brasil, que a gente conhece bem, levava essas emissões a ser de curto prazo, o que impedia a diluição do custo de emissão ao longo do tempo, tornava-las muito caras em relação à dívida de banco, né? A crédito que pega os bancos. Alguns fatores têm mudado essa dinâmica nos últimos meses, que tem levado ao montante de títulos emitidos crescer mais ou menos 30% por ano, enquanto o crédito cresce a quase... Bom, não cresce, né? Primeiro é a taxa Selic, que é a base para a maioria das emissões, se não de fato, pelo menos como referência. A Selic está na mínima histórica, as empresas têm mais incentivos para emitir títulos do que recorrer aos bancos para necessidade de capital, muito por conta dos próprios investidores, que na busca por retorno acabam aceitando patamares de risco acima do que seria o risco soberano de um título emitido pelo Tesouro.
A segunda é a atuação do BNDES, que deu um passo atrás nos últimos anos, depois de ter assumido uma dimensão bem grande na economia. Chegou a ser 35% do crédito total em 2015. Esse movimento acabou forçando empresas a buscar financiamento em outros lugares. E um desses lugares foi o mercado de capitais. Oi? Buscar em outros lugares, né? Exatamente o que eu ia perguntar. Exatamente, foi o mercado de capitais. E o terceiro é o crescimento das fintechs, né? As empresas elas atuavam ao largo do mercado tradicional bancário, sempre tiveram que ter muita criatividade para poder crescer e se financiar. No começo eram feitas operações com o que a gente chama de barreira de aluguel, as fintechs trabalhavam junto com pequenos bancos e com isso viabilizavam crédito. Esse mecanismo está acabando, e em parte por causa de um trabalho feito em conjunto com o Banco Central, e migrou para o uso de FDICs e soluções de mercado de capital, usando processos cada vez mais automatizados e sofisticados. Por fim, acho que na mesma esteira das fintechs, os investidores estão promovendo a mudança, né? A gente vê o crescimento de plataformas de investimento como a XP, investidores que antes investiam em CDB ou numa compromissada no banco, ou talvez um tesouro direto no máximo, estão sofisticando e buscando outras alternativas de investimento no mercado de capitais. E acho que o mais interessante de tudo isso, das 4 coisas que eu falei, apenas uma delas é cíclica, que é a Selic. Todas as outras são estruturais, o que indica que esse movimento ele veio para ficar. Tatiana, só um comentário rápido sobre isso que o Macedo falou. Às vezes o pequeno empreendedor, a indústria pequena, média, talvez ela não saiba, mas existe dinheiro, bastante dinheiro no Brasil, né? Não tem muitas vezes o dinheiro no sistema, mas existem os family offices, existem todas essas, mesmo gente que vendeu a empresa há pouco tempo, que está buscando lugar para colocar o seu dinheiro. Acho que esse é um resumo do que o Macedo falou, especificamente da questão da Selic. Então, às vezes o empreendedor, coitado, está sentado na sua empresa desesperado porque parou de vender para a empresa grande, como o Fernando falou, mas existe dinheiro no mercado, não é apenas a tradicional empréstimo no banco ou o que for. Quer dizer, acho que isso é algo que é importante na sociedade saber, que corre dinheiro, existe necessidade de pôr dinheiro para investir. E como o próprio Macedo muito bem definiu, isso também é estrutural, quer dizer, seguirá havendo dinheiro no Brasil para investimento. Acho que isso é um ponto que nem sempre as pessoas sabem, percebem em função do ambiente da crise e das informações que circulam na grande mídia, né? E aí, nesse ponto, Felipe, eu acho que tem um ponto que é importante do que você está colocando. Existe sim o recurso, a gente precisa conectar melhor esse pequeno com essa ponta maior. As fintechs estão tentando fazer esse trabalho e é admirável porque isso está promovendo realmente uma maneira de pensamento diferente. As fintechs precisam desse acesso também ao mercado de capitais de uma maneira a alavancar essas novas ideias de uma maneira maior. O ponto central, só no momento de crise, é o medo. O medo quebra a economia. Você começa a ter pontos ali, ok, mas eu vou diminuir a minha operação porque senão eu vou perder muito, vou ter dificuldades. Eu acho que o ponto que eu não queria perder daqui era que a maior intenção é essa quebra do medo. Porque se a gente consegue fazer uma troca de informações melhor, a gente consegue ter uma integração, a gente não pode segregar a economia entre esse aqui é o pequeno, esse é o médio, esse é o grande, cada um no seu quadrado. Se a gente consegue trazer eles para um mesmo padrão, já existem essas relações, você define melhor as condições e o trato da informação de uma maneira transparente, isso acaba o medo, isso diminui o medo. A hora que você diminui o medo, você diminui essa defesa que cada lado está tendo e começa a ter ali um fluxo mais seguro, mais contínuo de relação. Você, em vez de se isolar para se proteger, não, você está segurando do lado e é mais fácil de vocês passarem juntos por esse momento. O que eu acho que a gente tem que fazer é justamente isso. A partir do trato da informação, da conexão de todas as pontas, demonstrar, tá vendo? Olha isso, olha o tamanho do que é esse risco, olha como esse risco fica menor a partir desse conhecimento da informação. Se esse risco é menor, o medo é menor. Se o medo é menor, o recurso flui melhor. Ótimo. Fernando, eu queria fazer uma pausa. A gente está se aproximando do tempo que a gente tinha combinado, de 45 minutos para esse nosso papo inicial. Virão outros. Já queria agradecer também
aos participantes aqui da nossa live, que todos estão fielmente desde o início e continuam aqui, mandaram várias perguntas. Vou endereçar novamente, né, Fernando, com a promessa aí de que todos serão respondidos. A Andréia perguntou aqui sobre como é que as empresas podem usar as ferramentas do mercado. A gente já falou um pouco sobre isso, mas depois ela vai receber, então, uma resposta específica. O Odair, que trabalha com a Cobold, pergunta aí se você vai apresentar ao nosso grande cliente essa operação, como é que vai funcionar. Se você puder ir nas considerações finais, já dar uma sinalização para o Odair. Agradeço aqui as perguntas de todos e queria começar então uma rodada aí primeiro você, Fernando, com essas respostas e a gente finalizando aí a nossa conversa, a nossa primeira conversa. Vamos lá. Bom, a intenção, acho que até dessa live, é justamente a gente conseguir promover essa ideia de uma maneira mais ampla no mercado. Eu acho que se ela alcançar de uma maneira eficiente a todos a grandes CEOs, CFOs das grandes empresas e a gente conseguir ali de alguma maneira contaminar de uma forma positiva esse olhar para a cadeia deles e que existe uma solução para a proteção deles. Essa proteção deveria, na sequência, estar protegendo a sociedade. Se você está protegendo as pequenas e médias, está protegendo os empregos dessas pessoas. Eu acho que, como uma consideração final, esse momento que a gente tem vivido em isolamento, ele traz muitas questões reflexivas, né? E eu acho que um ponto que a gente uma variável que é importante a gente colocar aqui é o tempo. É muito gozar, é diferente a hora que você está em casa, com a sua família. O tempo ele tem considerações muito diferentes para o grande, para o pequeno, para o médio. Tem rendas de comunidades que ela dura no máximo uma semana, de pequenas empresas, microempresas que duram no máximo um mês, de médias empresas que duram no máximo 2 meses. Ontem o Datafolha trouxe uma pesquisa exatamente sobre isso. Qual o fôlego, né, de pessoas e empresas? Mas você vê que, no final, o que a gente está querendo estruturar aqui é um ganho de tempo. É harmonizar o tempo. Por quê? A gente tem uma expectativa de, em algum momento, você ter uma vacina para o corona, você ter um tratamento mais eficiente para o corona, mas precisa de tempo para isso acontecer. E você precisa, em casa, se você colaborador, se você é empresário, o que quer que seja a sua função, autônomo, você precisa saber como que eu vou passar esse tempo. Porque é muito difícil você passar esse tempo em casa preocupado se eu vou ter emprego, se eu vou ter renda, se eu vou conseguir pagar meu aluguel, se eu vou conseguir pagar a escola das crianças, se eu vou conseguir trazer comida para casa. Se a gente consegue tirar essa angústia, o tempo fica mais simples de ser enquadrado. Eu acho que é como se você, por exemplo, fosse para um quarto escuro, e você fica lá no quarto escuro, aquilo é angustiante. Agora, se você vai para o quarto escuro e fala, você vai ter que ficar ali por 15 minutos, você consegue ficar. É muito mais simples. Então, se a gente ajusta essa condição do acesso ao recurso de uma maneira a que dá esse vislumbre de futuro e de adequação da condição, a pessoa fala, poxa, então, ok, eu preciso só passar esse período e eu já estou vendo o meu futuro ali, eu já tenho a minha relação ainda continuada. Então, o meu negócio vai existir, o meu emprego vai existir. Eu acho que é disso que a gente está querendo colocar. E aí, eu acho que aí a gente pode até aproveitar desse momento outras riquezas, desse convívio isolado, que às vezes ele se torna até próximo, fica mais significativo, acho, para a volta. O abraço vai ser mais significativo, o aperto de mão vai ser mais significativo. Porque está fazendo falta esse encontro, né? Nós que somos ainda brasileiros, que tem mais esse hábito do mais caloroso, né? Gregário. Eu agradeço. Obrigada, Fernanda. Eu queria passar para uma rodada final aí também. Maria, como é que estão esses aprendizados? O que fica? Acho que aqui do meu lado fica administrar a expectativa de minha e de todas as outras pessoas, que eu acho que essa dúvida ela é muito frequente no mercado, e aprender a lidar com uma realidade que é muito nova. Tem um monte de memes circulando, mas assim, eu estou um pouco ficando... Eu acho que eu e o resto do mundo, nós estamos ficando cansados de fazer parte da história, de viver um evento muito relevante da história, né? Então, acho que nesse sentido,
fica assim um aprendizado muito grande, porque certamente quando você faz parte do movimento disruptivo, você se torna uma pessoa disruptiva, mais criativa e capaz de acessar soluções novas, mas ao mesmo tempo chega uma hora que a gente quer um fôlego. Então a proposta do Fernando de ter um horizonte, de ter uma vacina para o mercado financeiro também, ela me traz alegria, porque ao mesmo tempo você pensa que tem um alento, uma luz no final do túnel. Eu acho que é um pouco isso. Obrigada, Maria. Macedo, por favor. Claro. Bom, eu acho que a gente está, nesse momento agora, a gente só pode falar sobre quem está falando por causa de uma coisa muito simples, que é a tecnologia que ajudou a gente chegar onde a gente está. A gente está falando numa conferência, tem 80 pessoas vendo a gente, vão ter mais pessoas que vão ver a gente depois. Isso não seria possível se essa virose tivesse, ou esse vírus tivesse aparecido há 10 anos ou há 15 anos. A gente está no momento agora. E eu acho que isso aí também se aplica para a solução que a gente está falando. Se fosse há 15 anos atrás, a gente não teria as ferramentas tecnológicas para fazer isso acontecer. E eu acho que o mais importante de tudo isso não é necessariamente ver isso como um momento estanque no tempo, em que a gente pode agora e nada vai mudar indo para frente, mas de fato as coisas vão continuar mudando e mais soluções vão aparecer. Em um momento como esse, momento de crise, de dificuldade, é quando a gente consegue justamente ter as ideias melhores e buscar trabalhando juntos soluções que façam sentido dentro do contexto que a gente está vivendo e que possam continuar fazendo sentido adiante. Assim, voltando desde a penicilina lá na Segunda Guerra Mundial até isso agora, que pode ser quase como se fosse uma penicilina para a situação do crédito no Brasil e das empresas como elas estão. Eu acho que nada impede de desenvolver outros antibióticos indo adiante. Eu acho que botando na cabeça junto, usando tecnologia do jeito que a gente vem usando, nada impede disso de acontecer. Então, sempre muita esperança olhando para isso. Boa. Felipe. Acho que primeiro, eu trabalho com informação, né, Tatiana, assim como você e muitos de nós, então o tempo inteiro estamos participando de situações similares, todo mundo perguntando muito sobre o futuro, e eu digo que fazer previsão seria fazer bruxaria hoje em dia, né, a gente não sabe muitas coisas, mas tem muitas coisas que vão continuar, e acho que as pessoas continuarão comprando carros em alguma medida, talvez não tanto no futuro, mas tem muito medo hoje, tem muito receio sobre o futuro. Eu acho que você dá essa tranquilidade dessa navegação, né? É meio que uma super tormenta que está caindo sobre nós. E até eu tenho um comentário aqui de um colega, que é o Bruno, que está comentando, ele fala muito bem isso, ele fala, isso aqui é uma espécie de plano Marshall privado. Pode ser replicada por outros empreendedores que vão atrair novos investidores, novas empresas, suas cadeias. Eu acho que isso acho que é o objetivo pelo que eu, o Carlos, a própria Maria, estamos doando tempo para essa live. É acreditar que a gente, como sociedade, precisa encontrar soluções para navegar essa tormenta, né? É o tempo, é a segurança, o que vem na frente, eu não sei, mas a gente vai ter que continuar no barco. A maior parte das empresas pequenas, a pessoa não tem alternativa. Ela é diferente do grande empresário e também do muito pequeno que ele já pivota. O grande empresário tem outro, o médio empresário tem aquilo para fazer, a vida dele é aquilo. Então ajudar esse cara a navegar esse período é uma missão muito nobre. Foi isso que me fez quando o Fernando convidou estar junto com vocês. Eu acho que isso é muito bacana. E então parabéns à ideia da live. Aí acho que é muito interessante. Obrigado. Obrigada, Felipe. Fernando, eu vou para a sua finalização. Só queria mais uma vez agradecer vários comentários aqui. A Marisa agora fala excelente motivador debate, deveria ter alcance nacional. Espero que a gente consiga. O Bruno, sensacional comparação, falando do Felipe. Rafael Ribeiro, parabéns pela clareza de ideias, informações inovadoras. Vacina, enfim, estamos com bons comentários aqui, agradeço, uma audiência super qualificada e fiel, estão todos aqui, quase todos, desde o início da nossa conversa. Peço para você finalizar então, Fernando, com seus aprendizados aí desse período de tormenta, mas que também é muito estratégico para novos passos, né? Para o que vem por aí. Bom, primeiro eu quero de novo reforçar o agradecimento aqui para você, Tati, para a Maria, para o Felipe e para o Macedo, porque realmente quando a gente comecei a jogar a ideia junto com eles, foi aderência muito rápido de falar, poxa, o que a gente pode fazer para contribuir? Essa é a postura de todos, eu achei incrível. Inclusive com outros, com quem também tem conversado, a gente vê que tem uma aderência importante.
Eu acho que a gente precisa conseguir, o que é o essencial na hora mais aguda, a gente tem uma situação, às vezes, instintiva de reação que nem sempre é tão positiva. E o ponto aqui é a gente não discutir mais o tamanho do problema, e sim uma solução para o problema. Porque se a gente abrir diariamente o jornal, a gente vê que o problema está crescendo, está crescendo, está crescendo. E isso aí é muito difícil de conviver, de você olhar para frente. Então, se a gente começar a discutir soluções, eu acho que tem outras soluções que têm sido muito legais. A gente tem visto o que a Vale fez, o iFood, Magazine Luiza, esse movimento de falar para as pessoas, não demitam, e o pessoal topar, mais de uma empresa falar, puxa, não vamos demitir por 2 meses. Eu acho que agora o ponto também, então você está todo mundo com essa disposição de sair desse momento, vamos abrir mais ferramentas para isso. O que a gente está procurando aqui é um formato de facilitar isso também, com outras ideias. A gente não anula nenhuma, a gente complementa as que existem. E eu acho que fácil que está se enfrentando, a sociedade deve ter uma grande alteração. E eu acho que a gente vai... a minha expectativa é que, apesar do tamanho do drama, é que saia uma coisa melhor. As guerras anteriores teve uma mudança muito importante das relações sociais pós cada uma dessas guerras. O que a gente está enfrentando é isso. Eu acho que não dá para, como o Felipe falar, dizer o que vai acontecer, mas a minha expectativa é que venha uma coisa melhor. Então, como que a gente cria uma ponte de chegar a esse ponto melhor? A ideia aqui dessa live era essa, de apresentar uma solução que seja essa ponte. Mais parabéns chegando por aqui no nosso chat, parabéns pela iniciativa, discutir uma agenda positiva e a saída para a crise. Acho que é esse o espírito, né, gente? Realmente pensar caminhos e soluções. Agradeço a todos, um grande abraço, espero que essa tenha sido a primeira de muitas. Bom Obrigado, dia. pessoal. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau.